o principal ponto que eu vejo de um bom líder, antes de entrar nas dores, enfim, é a comunicação, né? Eu vejo que você vasculha tudo, você vai ver que não tem clareza, a pessoa não entendeu exatamente aquilo que a gente falou. Existem boas intenções, né? Mas por trás das boas intenções existe falta de clareza. Mas falando dos pontos do líder, assim, eu acho que, pelo menos o que mais doeu pra mim nessa jornada toda, foi achar que eu me comunicava bem, foi achar que, mas eu falei isso, a pessoa não entendeu, né? A culpa é da pessoa, porque ela não entendeu. E eu achava isso, e isso soava até uma certa arrogância, assim, muitas vezes, né? Ou até fazia a pessoa se sentir inferior, né? E isso criava uma imagem de mim de uma pessoa mais autoritária, mais arrogante. E não era isso que eu queria no final do dia. Eu sofria com isso porque eu não sabia fazer de outro jeito. Né? Então eu chamava todo mundo e falava, vou falar a segunda vez. Vocês não vão falar que eu não falei. Faltava eu gravar para falar. Então eu não me preocupava em ser empático, né? Eu não me preocupava em sentar um pouco na cadeira das pessoas, em falar uma linguagem que fosse mais acessível, de entender, porque eu sentei naquela cadeira, eu sei quão difícil é, mas eu esquecia daquilo, né? Eu me colocava na minha cadeira e com a obrigação das pessoas de, putz, eu sou um ótimo comunicador, as pessoas têm que me entender. Então isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, assim, na carreira, assim. Como eu falei, assim, a hora que eu ia atrás da causa raiz, e eu via que, cara, mas como que essa pessoa entendeu isso? E aí a maneira como eu expliquei dava essa ambiguidade mesmo de entendimento, né? Então isso atrapalhou bastante. E eu acho que a liderança, ou o papel do gestor também, traz esse processo mais solitário, né? Quanto mais você tem responsabilidades, você acaba tendo menos disponibilidade para pedir feedback, você começa a se colocar numa posição mais intocável. Eu vou pedir feedback? Não. Sim. Pô, eu tô numa posição aqui que sou eu que falo, né? E por várias vezes eu me percebi nessa posição, né? E por isso soava essa arrogância também, de não pedir feedback, de não entender que eu tenho que melhorar, de achar que sempre é a responsabilidade do outro, que eu tô fazendo, que tem que ser feito. Então acho que isso me fez algumas vezes ter alguns tombos do tipo de não, puta, eu não tô chegando no resultado por quê? Por que as pessoas não entendem? É porque de fato não existia essa conexão e eu me colocava numa posição de que as pessoas têm que entender, né? Essas são algumas das coisas, assim, mas de ser solitário e também de não perceber muitas vezes que você e ninguém te falar aquilo que você tá fazendo errado. Muitas vezes não fala pela falta de abertura mesmo, né? Sim. Então eu não dou abertura, ninguém vai falar. Claro. E as pessoas vão falar por trás, mas não vão falar pra você. Vai ser falado. Mas de alguma maneira chega até você. E quando chega até você, quando chegava até mim, ao invés de eu tratar aquilo como algo positivo pra eu melhorar, eu achava ruim. Mas eu tô falando por trás, não sei o quê, porque não fala na minha cara. Então eu acho que esse processo de entender que não é sobre mim, né? A liderança não é sobre mim, não é sobre o que eu tô fazendo. A liderança é muito mais sobre o outro, né? Como que eu influencio, né, de forma positiva o outro, né? E aí quando eu comecei a compreender isso, né, que liderança era muito mais dessa maneira, por mais que você tenha a pressão do dia a dia, você tem que puxar, mas quando você olha e fala assim, mas por que o outro não tem? O que ele precisa de ajuda? Então eu comecei a colocar coisas no meu dia a dia. Onde que eu posso te ajudar? O que você está tendo dificuldade? O que não está claro? Né? Me traz um exemplo do que não está dando certo. Coisas que eu não tinha no meu vocabulário, né? Era tipo, cara, faz isso, segue o que eu tô te falando que vai dar certo. E a pessoa seguir, não dava certo. Cada um é de um jeito, cada um faz de uma forma. Não é da minha forma que vai dar certo, é do outro. Mas eu acho que o processo de liderança trouxe para mim que a comunicação e a gente entender que liderança é mais sobre o outro do que sobre mim mesmo, acho que me fez mudar um pouco a minha forma, né, de enxergar um pouco esse papel de líder e de gestor. Se tivéssemos aqui eles ali atrás, como tu falaste, falam por trás, o que é que eles hoje teriam? O que é que você acha que serão os principais elementos do líder em evolução que você continua sendo? Hoje, o que é que seriam as 3 ou 4 principais elementos? Eu acho que ainda tem muito dessa questão de falar muito e ouvir pouco, né? Eu acho que ainda tem esse ponto do espaço. Por mais que eu coloque como evolução, é uma coisa que eu tenho que me policiar a todo momento. Não é uma coisa automática ainda pra mim, né? Então acho que as pessoas ainda vão dizer isso. Tá puxando muito, não tá dando espaço pra gente falar, não tá ouvindo o que eu tô dizendo, porque ouvir pra mim é um exercício de aprendizado constante. Assim, às vezes eu tô escutando, eu tô ouvindo realmente, eu tô, né, e às vezes eu tô, sei lá, a pessoa tá falando, eu já tô em outro lugar e eu tenho que voltar, não, desculpa, repete, deixa eu voltar pra cá, porque,
além de não ser justo com a própria pessoa e não ser bom para nossa relação, não vai sair nada daquilo ali se eu não estiver prestando atenção. E eu me pego ainda muitas vezes nesse lugar, né? Então eu acho que seriam essas coisas nos pontos a evoluir, né? Eu acho que dos pontos que podem ajudar, eu acho que tem esses elementos que eu trouxe, de agora ter mais proximidade, de se interessar um pouco mais, né, sobre as pessoas. Eu sei que tem muito a evoluir, mas eu acho que nas minhas conversas eu abordo mais isso, né? Eu entendo que cada conversa é um momento de eu entender por que as coisas estão acontecendo e onde que eu posso ajudar mais, né? Às vezes ajudar mais é sair, às vezes é dizer, segue a vida, às vezes ajudar mais é estar mais próximo, às vezes ajudar mais é só uma palavra naquele momento para dar mais clareza. Então, antes eu chegava numa conversa com um objetivo claro da onde... Hoje eu chego na conversa entendendo que esse objetivo ele vai ser construído conforme as respostas das pessoas forem acontecendo. Não muda o meu objetivo final, que é fazer com que a pessoa evolua, mas o objetivo daquela conversa pode ir para outro caminho e tá ok, né? Se for melhor para ambos, tá ok. Para mim era inadmissível, não, tem que chegar no final, tem que acontecer isso, tem que sair uma to-do disso, né? E hoje não sai e eu tô feliz, né? Eu acho que isso é bom, traz também com que as pessoas sintam mais confiança de poder se abrir, de poder falar. Eu acho que seria isso.